Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Muito bem, 7h15 agora. Danilo Magri, seja bem-vindo. Bom dia, muito frio lá fora? Aqui tá bom, né? Aqui não tá Aqui tá gostoso. Aqui tá gostoso, né? Bom dia, Clemente. Bom dia a todos os ouvintes da PAN, a mesa também. Tá frio lá fora, mas dizem que quando começa com muita neblina é porque o dia vai ser ensolarado, né? Vamos ver. Essa é a perspectiva para hoje, né? Bom, pelo menos ali na Floriano Rodrigues Pinheiro já tá acontecendo isso. A parte de Planalto, ali próximo de Taubaté, o solzinho tá brigando para aparecer lá, né? Eu vim com neblina hoje. Eu moro em Jacareí, na Dutra tinha neblina. Não muita coisa, mas tinha neblina. E, logicamente, a visibilidade na altura do Parque Meia Lua já estava um pouco prejudicada. Realmente ali, esse nosso pedaço da Dutra é sempre perigoso com neblina. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, Clemente. E a gente tem sempre bons feedbacks quando a gente traz empreendedores desse ramo, né? É o Tércio Radatz, ele é sócio e chefe da Risoteria Vila Lobos. Tércio, bom dia, obrigado aí pela sua presença. Queria que a gente começasse, né, do começo a nossa entrevista. Conta brevemente a sua trajetória na gastronomia até a Risoteria Vila Lobos e há quanto tempo você já está na risoteria. Bom dia, pessoal, bom dia, mesa, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a trajetória é um pouco engraçada porque eu acabei me formando no Brasil no início da década de 2000 e eu fui realizar uma viagem aí, volta ao mundo. E nessa viagem surgiu a possibilidade de começar a trabalhar com cozinha e assim foi a evolução. Acabou que por motivo de visto, por eu gostar também, realmente me identificar, acabei fazendo o curso de gastronomia na Austrália. E lá se vão aí 22 anos já trabalhando nessa área. E na Austrália, ficou quanto tempo lá, Tércio? Fiquei na Austrália 11 anos, 10 anos e meio na Austrália e 1 ano na Nova Zelândia. E agora de risoteria já são 10 anos também? Como risoteria em São José, nós faremos em novembro 11 anos. Você é formado em quê, Tércio? Eu sou formado em comércio exterior. Tá certo. Então, e gastronomia. Sim, hoje o foco principal hoje é a gastronomia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo. E Tércio, me diz uma coisa. Acho que gera muita curiosidade, né? Quando você fala risoteria. Qual foi a estratégia por trás de se especializar em risoto? Foi proposital? Foi algo que te levou a isso? Na verdade, quando abrimos aqui em São José, há 11 anos atrás, abrimos como um bistrô e aos poucos a gente foi identificando que os pratos mais vendidos no bistrô eram os risotos. E aí surgiu a ideia de a gente, por que não criar uma risoteria? Que seria uma coisa única, né? Que desenvolveu ao longo dos anos super bem. E o risoto eu acho que é um prato muito democrático. Versátil também, né? Exatamente. Que sempre ficou em segundo plano, muitas vezes nos cardápios. E essa que é a nossa ideia. A gente acabou trazendo ele de uma maneira mais sofisticada para um primeiro plano. Eu acho interessante como modelo de negócio, né? Essa questão do risoto. Porque exatamente, às vezes o risoto ele tá ali no cardápio para cumprir tabela, né? Ele nunca é o prato principal. E aí, nesse caso, vocês assinam como Risoteria Vila Lobos e foca exatamente nesse tipo de culinária. E o risoto, ele pode ser, você falou, sofisticado, eu falei aqui, versátil. Como é que funciona comercialmente, né? Ele tem vários tipos de risoto, dá para você fazer risoto light, risoto vegano. Como é que funciona aos olhos do cliente essa culinária? Dá, então, essa é a grande vantagem, eu acho que do risoto, porque você pode... a gente, por exemplo, na risoteria nós temos o risoto vegano, que ele é finalizado de uma outra forma, com uma manteiga especial. Temos o risoto vegetariano e, além disso tudo, nós temos ainda o risoto feito com arroz integral. Então, são 6 formas de risoto que nós apresentamos na risoteria nesse momento.
Eloy? A minha curiosidade era exatamente sobre essa, né? Porque para mim, que sou um extremo entendedor de culinária, só que não, eu consigo queimar uma torta pré-pronta, mas a minha curiosidade era exatamente essa, né? Porque na minha percepção, quando a gente fala de risoto, é um prato único, né? Só que pelo que você está falando, não. Você tem, é lógico, o seu carro-chefe é o risoto, mas tem essas variações e tem um cardápio também, né? Como é que funciona os outros pratos também? Além do risoto, você também tem um cardápio completo do restaurante, exatamente. Né? Além dos risotos que nós temos nesses três formatos, né? Vegetariano, tradicionais e os especiais, também trabalhamos ficaram os melhores pratos que nós tínhamos no cardápio de bistrô. Então temos lá cordeiro, temos lá pato confitado, temos lá peixe do dia, temos 2 tipos de steak disponíveis no cardápio. E geralmente todas essas proteínas que foram citadas, elas acompanham de alguma forma o risoto. E a gente também busca atender de alguma forma a pessoa que não come ou não gosta de risoto. Então sempre temos alguns outros tipos de acompanhamento, alguns tipos de purê, temos alguns tipos de legumes que a gente deixa disponível para atender as pessoas que às vezes não podem comer o arroz, né, do risoto, ou tem alergia à manteiga, ou tem alergia ao queijo. Ô, Tércio, na verdade é o seguinte, quando você fala em risoto, né, não é aquele risoto de casa, né, que você faz e não é tão bom como é da risoteria Vila Lobos, que eu já tive a oportunidade de almoçar lá, é uma coisa maravilhosa, né? E o arroz especial, o preparo especial, ele não é tão rápido, né? Dá a impressão que é um pouquinho demorado, porque cada prato tem o seu diferencial, tem o seu preparo, né? E é muito interessante isso. Pois é. Na verdade, também existem 3 tipos de arroz usados para a gente produzir o risoto. Na risoteria, nós optamos pelo Carnaroli, que é um grão médio, que tem uma quantidade de amido maior que o grão tradicional, mais conhecido, que é o arbóreo. Então, a maneira que você produz o risoto é que faz ele ficar cremoso. Muitas vezes a gente vê por aqui, ou nessa andagem que a gente teve ao longo dos anos, de que a pessoa acaba deixando o risoto cremoso pela manteiga e pelo parmesão. E, na verdade, o risoto precisa ficar cremoso pela qualidade do arroz e pelo amido disponível no arroz. Então, finalizar com um pouco de manteiga e um pouco de grana padano traz sabor e não cremosidade ao risoto. Aliás, né, Danilo, o importante disso também, quando você senta num restaurante como por exemplo, a risoteria Vila Lobos, é o ambiente, né? Isso tem tudo a ver também, né? Você vai esperar seu prato ali, principal ali, num ambiente aconchegante, maravilhoso, e tem uma carta de vinhos também maravilhosa, enfim, né? E o risoto combina com vinho, seria isso? Exatamente isso. Na verdade, gastronomia combina com vinho, né? O vinho faz parte da gastronomia. Faz parte também, verdade. Mas isso é muito interessante, né? A gente vê muito empresário, empreendedor falhar nisso. E eu acho que a gente conversou sobre isso em alguma outra entrevista que agora não me recordo. Às vezes a pessoa investe forte somente na comida. Então tem ali uma comida maravilhosa, mas esquece do atendimento, né? O cliente, a partir do momento que ele pisa no seu estabelecimento, seja ele de qual setor, qualquer segmento, é a experiência que você está vendendo, né? Para você vender a comida, você está vendendo uma experiência. Como o valet vai te tratar, como você vai parar o seu carro, né? Como é que você vai ser recebido quando você adentra o salão. É o RG do restaurante, né? A maneira com que você vai ser abordado para tirar o pedido, para pagar a conta, né? Tudo isso vale o preço final do produto que você está pagando. Eu tenho uma curiosidade. Exatamente, porque eu tenho uma mulher aqui na nossa bancada aqui, uma exímia cozinheira, vai falar sobre o risoto. Ah, também. não sou não, exímia, mas adoro um risoto. Eu queria saber, assim, por que vocês decidiram pela risoteria? Porque não existia nenhuma em São José dos Campos, ou porque vocês viram na risoteria uma possibilidade de trazer algo novo para a cidade, né? Viram um nicho ali que ninguém ainda tinha trabalhado. Como é que foi isso? E em que momento vocês falaram, puxa, deu certo, era isso mesmo, apostamos direito nesse empreendimento? Então, na verdade, a opção por nos tornarmos uma risoteria foi pelo fato de que a gente, ao longo dessa caminhada do Vila Lobos, né? A gente percebeu que os concorrentes, que dentro desse nicho de mercado de bistrô, restaurante, a gente tinha uma grande concorrência dos vizinhos a cidade ainda, ela não comportava
5, 6 restaurantes atendendo ao público noturno e diurno da cidade. E os pratos, basicamente, em todos seriam muito parecidos. E aí, quando a gente identificou que os pratos mais vendidos dentro do nosso cardápio eram os risotos, a gente fez uma procura. Existe uma risoteria e a gente identificou que existia uma em São Paulo apenas, e existia algumas arrosterias, que eram baseadas em arroz e não em risoto. E aí que surgiu a ideia de a gente criar um cardápio extenso de risotos, democratizar os risotos. Temos risotos de filé mignon e temos risotos vegetarianos hoje no cardápio. E foi daí que surgiu a ideia de tornar o espaço gastronômico Vila Lobos na risoteria Vila Lobos. Experimentei uma de carne seca, é isso, né? Exatamente, carne seca e queijo coalho. Que delícia, viu? Hoje, quando nós falando negócio, a presença do Tércio Radatz, que é o sócio-chefe da risoteria Vila Lobos aqui em São José dos Campos. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Um oferecimento, Risoteria Vila Lobos. Sucesso há mais de 10 anos em São José dos Campos. Agora também em Campos do Jordão. Venha conhecer. Muito bem, de volta aqui o nosso Falando Negócio hoje com o Danilo Magri, também com o sócio e chefe da risoteria Vila Lobos, Tércio Radatz. Eu tenho aqui uma pergunta aqui de um ouvinte lá de Jacareí, doutor Plínio Cambaúva, que é médico, inclusive. Sim. E está me perguntando o seguinte: se ele chegar na risoteria e pedir um risotopar, é isso mesmo? Eu acredito que ele esteja perguntando se a gente teria como finalizar o risoto sem proteína do manteiga, leite também, para quem tem problema com a lactose e tal, se isso seria atendido. Sim, sem dúvida alguma. A gente pode finalizar somente no azeite, né? Tem essa possibilidade, ou na manteiga de coco. Interessante, né? Então, tem para todo tipo de pessoas que têm problemas de saúde, que tem aquele que ele é sensível à lactose, então tem essa condição, vocês atenderem também, né? E essa é a parte que o risoto também possibilita, né? Existem 1001 maneiras de a gente conseguir finalizar o prato para que atenda a mais variada gama de pessoas, e celíacos ou não, pessoas com alergias ou não, e o próprio cliente tradicional da casa. Chega, informa e será bem atendido. Exatamente. É legal, né, Tércio, que primeiro bloco a gente terminou falando do porquê da risoteria, né, e você explicou que foi uma estratégia, que acabou sendo um ponto forte, que a casa se destacou ao longo do tempo. E isso é um conceito interessante de negócio. Muitas vezes empreendedores me perguntam, né, eu devo focar e ser melhor ainda no meu ponto forte, ou eu devo trabalhar meus pontos fracos? E alguns estudos mostram que você tem resultados melhores quando você realmente melhora o seu ponto forte do que tentar sempre melhorar o seu ponto fraco e não evoluir no que você já tem como fortaleza, que acho que foi o caso que vocês perceberam. Perfeito. Que o risoto estava se destacando e focaram totalmente nisso. E agora eu tenho aqui na pauta uma questão bastante interessante, né? Tem até propaganda na rádio falando disso, que vocês estão expandindo para Campos do Jordão. Então é legal ver aí um restaurante de São José subindo a serra, expandindo aí para Campos, principalmente na temporada de inverno. Queria entender qual foi a oportunidade de mercado detectada para essa expansão. Na verdade, quando apareceu a ideia, quando tivemos a ideia de expandir o negócio, nós vimos em Campos talvez o melhor cenário climático para o produto que a gente serve. Isso é risoto, vinho, tudo a ver, né? Exatamente. Então, como Campos é uma cidade frequentada por muitos aqui da região, né? Nós estamos a menos de 100 quilômetros de Campos do Jordão. Pela a vantagem climática que Campos tem de ser uma cidade que tem um clima mais ameno durante todo o ano, a gente viu como ponto-chave para ser a primeira cidade a expandirmos a risoteria. Sem contar que é turístico, né? Acho que tem essa questão também da experiência, conta muito na cidade. Exatamente. E Campos, eu acho que vem se desenvolvendo a cada ano. Acompanhamos, né, o crescimento da cidade nesse último ano aí da decisão de subir a serra, e vimos que Campos não vive mais somente dos finais de semana, dos feriados e do período de inverno, né? A cidade tem uma vida própria hoje bacana, e
optamos por subir a serra porque acho que a gente pode agregar bastante ao cenário gastronômico de lá também. Não, aproveitando essa expansão, né, da risoteria, Técio, eu lembro que a gente até já teve conversando sobre esse tema em outras entrevistas aqui do Falando de Negócios. Como é que fica a questão? Porque você, na verdade, está montando uma nova estrutura em Campos do Jordão. A estrutura de São José dos Campos tem a sua presença, vamos dizer assim, presença física. Eu acho que você está sempre identidade, lá. Né? Isso, exatamente. Como é que é para você, como empresário, abrir essa nova risoteria em Campos do Jordão, a equipe, a escolha, porque acho que isso também é um fator que é muito complicado para o empresário que quer expandir, né? Como manter essa identidade, embora você não esteja lá presente fisicamente, né? Exatamente. Recentemente, agora nós passamos pelo Dia dos Namorados, né? Que foi com as 2 casas abertas, e isso é um desafio bem grande, por ser uma data, talvez a melhor data para todos os restaurantes atendendo aí no mercado. Mas a risoteria de São José, ela já tem 12 anos, né? 11 anos, e a gente tem uma estrutura sólida. A gente acredita no crescimento profissional das pessoas que trabalham conosco. Então, em algum momento, a gente precisa ir passando as responsabilidades, dividindo as responsabilidades com os nossos colaboradores. A cozinha aqui, ela tem um formato muito parecido com o que a gente montou lá em Campos do Jordão. Então, ela sempre é formada por um chefe de cozinha e, na sequência, um sous-chefe, que é a pessoa responsável pela produção mesmo do restaurante. Aqui a gente tem essa estrutura acontecendo. O nosso chefe de cozinha acabou deixando a estrutura de São José com o sous-chefe daqui, que são 2, na verdade. 3 no total. E subiu a Campos nesse período de abertura para desenvolver também esse cenário na cozinha de Campos do Jordão. Perfeito. Então, quer dizer, a estratégia é exatamente essa, né? Você o intercâmbio de funcionários. E você ir fortalecendo os seus próprios funcionários, aqueles que se destacam, você vai aprimorando a equipe justamente para poder depois ter essa expansão, né? Bacana. Exatamente. Interessante, né, Tércio, se você falar isso, porque muitas empresas, muitas marcas acabam pecando na hora da expansão. Perde qualidade, perde identidade. E pelo que eu entendi, então, tem um intercâmbio, né, de funcionários mais experientes com mais novatos nas 2 casas para manter esse conceito. E aí eu até te pergunto, o conceito da risoteria de Campos do Jordão é o mesmo de São José? É o mesmo cardápio? Tem adaptações? É mesmo atendimento no geral? Como é que funciona? O cardápio é muito similar, mas a gente procura também ofertar em Campos coisas mais regionais, né? Algumas coisas que para São José, devido à distância, à viabilidade, é difícil de a gente ter diariamente. Em Campos a gente tem essa facilidade. O cardápio 90% é o mesmo de São José. Trocamos alguns risotos que eu acho que cabem melhor ao mercado de Campos do Jordão. Deve ter um risoto de pinhão, então. A gente está desenvolvendo um risoto de pinhão. Pinhão truta defumado na casca da macieira. Nossa. Uma coisa que eu queria perguntar, por exemplo, a gente sabe que em Campos do Jordão muitos empreendimentos são sazonais, ou seja, vão nessa época, né? Nessa época de inverno, outono, inverno, e depois, enfim, só trabalha nesse período. Como foi para vocês pensarem nisso? A gente vai só por um momento, só para esse período do inverno, ou não? Nós vamos montar e vamos trabalhar durante o ano todo. Como é que vocês viram essa oportunidade? Então, como eu havia falado anteriormente, a gente veio acompanhando, não foi uma decisão tomada assim de imediato. A gente veio acompanhando a cidade desde setembro do ano passado. E a gente percebeu que tem vida própria ano todo. Claro que agora tem o boom, né, da temporada, o boom do feriado de Corpus Christi, que é o que a gente está esperando, mas a cidade já comporta uma vida próspera para todos os restaurantes durante o ano todo. É verdade, viu, Tess? Eu tive em Campos do Jordão em dezembro do ano passado, era uma terça-feira, fui para uma reunião lá, tava calor e a cidade estava cheia. Foi realmente para mim uma surpresa, assim. E é o que você falou, né? Acho que Campos do Jordão tem trabalhado bem o marketing dela, essa questão de ter uma cidade que roda o ano inteiro e dá essa vida própria, né, aos serviços que estão lá.
E eu acho que Campos também, ela é uma opção muito bacana para quem muitas vezes quer um exemplo, assim, pelo que a gente descobriu do final do ano, né? Não tivemos lá ainda. Mas muita gente foge da agitação, da badalação do litoral no final do ano e acaba subindo a serra. Então, a cidade fica movimentada com esse perfil de turista. O cara que quer mais uma tranquilidade, que quer passar o final do ano sem muita fila, sem muito trânsito. Então, a cidade oferece essa opção no topo da serra. Perfeito, então, Tércio. Então, para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa entrevista, acho que ficou bem claro aí a estratégia, né, o momento da risoteria. Queria que você finalizasse nos contando aí o que você acredita que é o maior diferencial da risoteria hoje, né, além da culinária, o que mais que o cliente aí que buscar risoteria pode encontrar, e também passando os endereços das unidades. Perfeito. Eu acho que a gente conseguiu o resultado de conseguir unir um bom atendimento com uma boa localização e uma boa acomodação dos clientes com uma boa gastronomia. Esse é o segredo de qualquer restaurante. Se você conseguir unir esses 3 fatores em um único lugar, eu acho que não tem muito como dar errado. As pessoas todas saem satisfeitas. Se você tem uma boa comida, uma boa localização, um bom ambiente e um bom atendimento, sucesso. É muito difícil dar errado. Nós estamos aqui em São José dos Campos, aqui na Heitor Villa-Lobos, na Avenida Heitor Villa-Lobos, número 841. E em Campos do Jordão, estamos no Baixo Capivari, Avenida Senador Roberto Simonsen, 249. Perfeito, então, Tércio. E eu acho interessante que toda vez que a gente fala com um empresário do ramo da gastronomia, alimentos e bebidas, esse é um setor de entrada para muitas pessoas que querem empreender. Se você perguntar para 10 pessoas, 7 ou 8 vão falar, não, queria ter um bar, queria ter um restaurante. E não é tão simples assim, né? Acho que é um setor que se precisa trabalhar muito, conhecer bastante a região que você está para oferecer exatamente isso. Quando, né? Quais são os diferenciais? Não tem segredo. Mas às vezes o óbvio, quando você está dentro do negócio, você está tão enviesado, né? E você não enxerga o óbvio. Você acha que você tem a melhor comida do mundo, o melhor atendimento do mundo e não tem o senso crítico para julgar o seu negócio, o momento dele. Eu acho que essa racionalidade é importante para todo mundo que empreende. E muitas vezes quem julga é o cliente, não tem como. Né? Exatamente. Principalmente hoje, né? Com o celular na mão, poder de opinião. Tá certo. Tá falando esse negócio aqui hoje com a presença do sócio-chefe da risoteria Villa-Lobos, Tércio Raddatz. Muito obrigado a você por ter vindo aqui, aceitar o convite do Danilo. Seja bem-vindo sempre, Danilo. Muito obrigado e até a próxima semana. Até a próxima semana, com certeza. Viagem no feriado ou não? Vou pra Campos lá na risoteria. Experimentar. Então tá bom, abraçamos vocês, bom dia. Gente, obrigado aí pela oportunidade. Um bom final de semana a todos.